Deixa eu cumprimentar o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, ao vivo aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Lólio. Um abraço pra você, prazer em estar aqui, né? Na Praça 7 e na Itatiaia. Que alegria. As duas são a sua casa. Damião, eu dizia na abertura que faço nessa sexta-feira 9 anos de Itatiaia. Tô aqui bacana demais e tal. Feliz, alegre e satisfeito. Aí você me derrubou, Damião. Quantos anos? 28. No dia 14. Você é dia. Hoje, dia 25 de abril. Eu, no dia 14 de abril de 1997, eu entrei na Itatiaia às 8 horas da manhã, a convite do Oswaldo Faria, indicado pelo Willy Gonze, e já com meus documentos, que foram assinados. Minha carteira foi assinada no dia 14 de abril de 1997. Uma semana antes eu fui convidado para poder ir para a rádio pelo nosso Oswaldo Faria. Que alegria. Você bom, né? Tem essa linda trajetória na empresa, é um querido colega de trabalho que agora está afastado momentaneamente para conduzir essa missão que é extremamente importante de prefeito da capital. E aqui, hoje, na Praça 7, Damião, qual que é a sua lembrança mais forte da Praça 7? A lembrança mais forte, eu vou te falar que são várias, né? Mas uma delas, por exemplo, eu era uma das crianças que entraram aqui à esquerda, tinha uma roleta aqui, ó. Tinha uma roleta aqui no Cine Brasil, você entrava por aqui, pela esquerda, e eu vim aqui ver o ET, eu vim aqui ver os Trapalhões, sabe? Eu sou uma daquelas crianças que vinham a pé da Concórdia até o centro da cidade, porque a gente, o que você vai fazer? Vamos passear no centro? Aí a gente ia passear no centro. E o dinheiro que eu ganhava vendendo jornal, na época Diário da Tarde, o dinheiro que eu ganhava vendendo jornal na Cristiano Machado com Jacuí, que eu vendia fruta no semáforo, eu juntava e no final de semana eu vinha no Cine Brasil. Eu sou da época do Cine Odeon, ali na Avenida do Contorno. Eu nasci na capital dos mineiros. Então a gente conhece bem essa cidade aqui. Tudo aqui me encanta. Tudo aqui tem um pedaço de mim, tem um pedaço de mim aqui, ó, no quarteirão da Praça 7, apresentando um quadro que chamava Praça do Povo, na TV Record, e foi líder de audiência por muito tempo dentro do programa Balanço Geral, depois apresentando também pela TV Alterosa. Daqui eu já fiz várias entradas na Itatiaia. Pois é, eu tô aqui para te perguntar isso, dessas coberturas aqui na Praça 7, e uma das áreas principais da sua atuação é o futebol. Depois você diversificou e se tornou um profissional multi-áreas. Mas no futebol é aqui que a turma junta para comemorar os títulos de Atlético e Cruzeiro. Tem sempre um gente boa que manda aí algumas caixas de cerveja pra turma ficar no grau. E aí vem o jornalista aqui, a turma fazendo festa e a gente trabalhando. É o ponto de comemoração das grandes comemorações e vitórias dos times mineiros, né? A minha primeira grande comemoração aqui, a cobertura de uma grande comemoração, foi em 1997, no mesmo ano que eu entrei na rádio, quando o Cruzeiro conquistou a Copa Libertadores da América. Eu tive a oportunidade de ir a Lima, no Peru, transmitir a primeira partida da final contra o Sporting Cristal 0-0 e depois transmitir no Mineirão aquele 1-0 gol do Livelto. E depois do jogo, o Oswaldo falou: você vai com o Cruzeiro porque vai ter caminhão do Corpo de Bombeiro, essa coisa toda, e eu vim. E vim recentemente com o Atlético, quando o Atlético foi campeão brasileiro, em cima do caminhão de Corpo Bombeiro, era só eu lá. E ninguém conseguia entender. Falei, mas como que o Álvaro conseguiu subir? Não tem ninguém da imprensa lá. Melhor nem contar. Aí aquelas fontes, né? Magia da profissão. Mas conversando com as pessoas, chegando, eu mesmo segurando o equipamento móvel. Tava eu e o Vandinho. O Vandinho tá ali. Tava eu e o Vandinho, a gente veio da Antônio Carlos fazendo a cobertura. Aí na hora que chegou ali, desceu do elevado na rodoviária, o trânsito não andava mais. Já era uma multidão de pessoas da torcida do Atlético esperando o time aqui. E aí eu falei, ô Vandinho, me dá esse equipamento aí que eu mesmo vou operar isso aqui, porque não tinha como ele descer porque ele estava dirigindo o carro. E eu peguei o equipamento e saí andando e narrando tudo. Eu fui narrando a pé da Praça da Rodoviária até a Praça 7. Na hora que chegou próximo do caminhão do Corpo de Bombeiro, eu consegui passar pelas pessoas que estavam ali, né, fazendo a segurança, e o próprio bombeiro perguntou para mim: você não vai subir não? Eu olhei para ele e falei: eu vou, mas como é que eu faço? Ele me ajudou a subir. Eu fiquei ali ao lado do Cuca, sentado ao lado do Cuca, e o Cuca olhou para mim e perguntou: mas como é que você conseguiu chegar aqui? Falei: ô Cuca, você faz o seu trabalho aí, eu faço o meu aqui, tá bom? O Cuca já tinha feito o dele, muito bem feito. Muito bem feito. Né? Damião, histórias muito legais da sua infância, da sua juventude, da sua trajetória profissional como jornalista aqui na Praça 7. Eu quero agora saber do prefeito Álvaro Damião, qual que é o seu olhar aqui para esse espaço. Conversei ontem na Itatiaia, no plantão da cidade, com o secretário de Segurança, o Márcio Lobato, que falava
falava também da importância da pessoa andar e se sentir segura aqui, não sentir que seu celular, que sua carteira está sob risco. A segurança é um grande ponto necessário no centro de Belo Horizonte. O que mais você precisa e vai fazer para melhorar essa região? A Praça 7 é mais do que um cartão postal. Praça 7 é o coração da cidade, é o símbolo maior da cidade, né? É uma das partes do centro da cidade, que é o centro de todo mundo, que a gente já está reconstruindo. A gente inaugurou recentemente a Praça da Rodoviária, que ficou linda, né? Inauguramos a praça que eu já chamo de Praça Fuad Noman, porque a gente já mandou um projeto, foi meu primeiro projeto de lei como prefeito para a Câmara de Vereadores, para colocar o nome da nossa praça aqui como Praça Fuad Noman. A Praça da Independência. A Praça da Independência, do Sulacap Sul-América. A gente cuidar da cidade. A gente tem que cuidar do centro da cidade, porque tudo nasce aqui. Fazer as pessoas, eu até falava isso com o Fuad, fazer as pessoas voltar ao centro, como eu voltei como eu vinha na década de 80, década de 90, para poder passear no centro da cidade. Poxa, esse é o meu sonho, eu quero. A gente tem uma dificuldade, falava com ele, Fuad. A gente tem uma dificuldade. Ele falou, qual? A nossa realidade hoje é outra, prefeito. Antigamente eu vinha, sabe por quê? Porque só aqui na Galeria do Ouvidor tinha escada rolante. A gente vinha passear porque aqui tinha escada rolante. As lojas estavam todas concentradas no centro da cidade. Hoje o centro da cidade se espalhou pela cidade. Tem o centro da cidade em Venda Nova, tem o centro da cidade no Barreiro, tem o centro da cidade no Alipo de Melo, tem vários centros da cidade, né? Então, isso fez com que as pessoas ficassem mais próximas dos seus bairros. Mas quando vier aqui, ela tem que ver uma cidade mais limpa, ela tem que ver uma cidade mais bonita, mais alegre, mais feliz. O centro da cidade está muito cinza, sabe? Quando eu falo cinza, está muito assim, você tem que dar uma cara nova para esse centro. Você tem que fazer as pessoas andarem pelo centro com a alegria de morar em Belo Horizonte. E isso a gente está fazendo aos poucos, mas pode ter certeza que a gente vai conseguir fazer rápido. Não é uma grande obra que é necessária para o centro de Belo Horizonte melhorar. Opinião minha, se você discorda, à vontade. Não é uma grande obra que precisa ser feita aqui para o centro voltar a ser aquilo que foi ou para ter uma cara de um centro no ano de 2025. Mas precisa de iluminação, precisa de segurança, precisa de limpeza e precisa de ações como essas que a gente vê hoje. Cultura, apresentações teatrais, musicais, pessoas conversando, interagindo com pessoas. É por aí? E por aí, e vou te falar, eu concordo com você, não precisa de uma grande obra para você estruturar o centro da cidade. Tem outros lugares que precisam de obra. Isso. Né? Hoje nós estamos falando do centro. Nós estamos falando do centro, mas o centro ele precisa de ser revitalizado e nós precisamos de mudar uma cultura do centro da cidade de Belo Horizonte. Uma das coisas que me entristecem no centro de Belo Horizonte, a gente estava agora, por exemplo, em Lima, representando Belo Horizonte num congresso internacional. Você está no hotel e você está no 34º andar do hotel hospedado. Onde que eu fico hospedado no 34º andar em Belo Horizonte? Na minha capital. Cadê o prédio de vidro? Aquele prédio lindo, maravilhoso, como tem nas grandes capitais do Brasil e nas grandes capitais do mundo. Eu quero abrir a janela do hotel que eu tiver hospedado em Belo Horizonte e ver um outro prédio lindo, maravilhoso de vidro sendo construído. Eu quero essas construções modernas, novas para a cidade. Eu vou tratar aqueles que querem empreender na cidade como nosso cliente. E já falei isso para os secretários. Essas pessoas que querem empreender em Belo Horizonte, que querem fazer construções modernas no centro da cidade, por exemplo, nós temos que tratar essas pessoas como cliente, né? Nós não temos que ser inimigas. Parece que existe uma cultura do não. Uma cultura do não. O não é muito mais fácil de dar, né, Loli? Se eu falar pra você não aqui, aí pronto, acabou a conversa, né? E o sim? O sim dá um trabalho. O sim é difícil. Porque o sim vai me fazer tirar o bumbum da cadeira, o sim vai me fazer outras reuniões para provocar a solução daquilo. E é o que eu quero para a cidade de Belo Horizonte, para o centro da cidade. Eu quero melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem no centro e daqueles que passam pelo centro, com segurança, calçada. Eu já filmei ali, eu vim a pé aqui, ó. E não fiz obrigação, tá? Isso é minha obrigação. Andar a pé pela cidade, ver a minha cidade, isso é minha obrigação. Eu vim da prefeitura a pé aqui, conversei, parei com a pipoqueira ali, a moça me deu uma pipoca. Como é que é o nome dela? Cadê o papelzinho dela? Lohane, fazer uma propaganda pra ela. Pipoca gostosa, rapaz? Boa, doce ou salgada? Doce. Porque a salgada pra falar no microfone, ela dá uma agarrada. Ela agarra, falei com ela, falei, não, sem piruar. E ela falou, eu vou dar uma entrevista ali, eu não posso correr esse risco, não. Isso aí. Mas a Lorraine me parou, ela falou que assim, prefeito, eu queria uma atenção do senhor. Eu falei, já tô te dando, o que você precisa? Aí ela falou que assim, uma reunião com o senhor. Eu falei, já tá reunida, fala o que você precisa. Não, é os pipoqueiros. Eu quero uma atenção da prefeitura aos pipoqueiros, desde 2019, que a gente não tem um cadastramento. Eu tenho que ver isso, eu tenho que olhar, eu tenho que ver que a calçada tem muita poça d'água.
na calçada. Porque choveu. Porque choveu, mas por que essa poça d'água tá ali? Eu vou regularizar esse piso? Eu vou arrumar esse piso ou não? Ou eu vou fingir que nada está acontecendo? Não, eu vou arrumar o piso, né? O piso é tombado. Essa pedra, como é que é o nome dessa pedra? Esqueci, pedra... O paralelepípedo? Aquela portuguesa. Essa pedra portuguesa, ela é tombada. Então a gente tem que nivelar esse piso. Porque tem muito idoso passando por ali, não pode tropeçar e cair. Muito bem. Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, com a gente nesta sexta-feira especial para Itatiaia, ao vivo aqui da Praça 7. Tá rolando, como diz o Acirantão, tá rolando um regabofe. Já acabou o expediente? Não. Já sextou? Não. Vai dançar um forró ali? Não, hoje eu vou conhecer pessoalmente, conversar um pouco sobre, inclusive, grandes eventos em Belo Horizonte. Uma das nossas preocupações é trazer grandes eventos para Belo Horizonte com o Gustavo Lima, que amanhã vai fazer uma apresentação no Mineirão, né? E eu vou falar para ele pessoalmente hoje à noite, quando eu encontrar com ele. Falei, eu quero mais você em Belo Horizonte. Eu quero mais eventos de pessoas consagradas como você. O que eu tenho que fazer? O que a prefeitura tem que fazer para eu poder fazer um aniversário de final de ano? Que nós não temos. 12 de dezembro e 13 de dezembro é a mesma coisa em Belo Horizonte. Mas não pode ser, né? 12 de dezembro é o nosso aniversário, né? Então, 12 de dezembro significa para nós, o endereço da prefeitura, Afonso Pena 1212, e no 1212 nós temos que parar a cidade para o povo mais carente, que não tem oportunidade que eu vou ter amanhã, né? A oportunidade que eu vou ter hoje de ver o Gustavo Lima de perto. Essa pessoa que está aqui tem o direito de fazer isso. E quem que vai fazer isso por ela? A prefeitura da cidade, né? Gustavo Lima é aquele do Tietê. Tô dando um exemplo, tá? É esse mesmo. Gustavo Lima é você. Tô dando um exemplo do Gustavo, porque... Podem ser outros. Isso, porque o Gustavo é um cara consagrado. E o Gustavo vai estar triste hoje pelo mesmo motivo que eu tô. Tomara que a sua reunião com ele alegre ele mais, viu? Obrigado, boa sexta, Álvaro Damião, um abraço, até a próxima. Tamo junto, já aproveitando inclusive, eu falei aqui sobre o Gustavo Lima, sobre grandes eventos. Quando eu falei no carnaval que eu gostaria de grandes shows, como aconteceu do Alok, aí deu-se a impressão para alguns, pedir desculpa àqueles que entenderam errado. Porque a minha intenção nunca foi falar que nós vamos mexer nos blocos da cidade, que nós vamos mexer na estrutura do carnaval da cidade. Isso aí está consagrado, é patrimônio tombado pelo Álvaro Damião. Ninguém mexe na estrutura que foi feita até agora. Nós vamos melhorar um pouco mais essa estrutura para quem já está no carnaval e vamos promover o carnaval ainda mais com artistas nacionais ou internacionais. Ninguém vai tirar de bloco pequeno nada para poder trazer artista grande para cá. O artista grande vai vir, mas os outros que já estão aqui já estão. Boa sexta, um abraço. Tamo junto.